Bom dia, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Bom dia, você amigo, a você que assiste aqui os nossos vídeos, de onde quer que você esteja. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de falar aqui neste canal, de levar até você a mensagem da Escola Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero em Deus que você esteja sendo abençoado, assim como eu sou ao fazer esse estudo. Muito obrigado mesmo. Deus lhe abençoe. Eu espero que você esteja muito bem, que esse período aí, né, que nós estamos vivendo não esteja atingindo você com tanta intensidade como tem ocorrido com algumas pessoas. Porque Jesus é a nossa força, não é verdade? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Muito bem. Eu quero lhe convidar aí, neste dia, a participar com a gente, então, da lição de número 6. Nossa, lição de número 6. Já chegou a lição de número 6. Da nossa revista, isso mesmo. E para nós é uma alegria muito grande poder ter você aqui, irmão, irmã, amigo, amiga, participando com a gente. A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Gramacho, está funcionando a todo vapor lá, né, aos domingos. Né? Os cultos eles têm acontecido às 10 da manhã e às 18h30. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. O nosso pastor Eliseu Rocha, tem diariamente feito o estudo bíblico no canal do YouTube da nossa igreja. Vai lá, participa um pouco com a gente. Estamos também no período de oração. Participe, coloque lá a sua oração, seu pedido de oração, que com certeza você será também abençoado. Isso mesmo. Deus te abençoe. É o que nós desejamos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que você tenha Jesus como centro da sua vida sempre. Ok? Muito bem. Eu quero, então, convidar você aqui a abrir a sua Bíblia, se assim for possível, né, no livro de Segundas Reis. Amintou? Opa! Não, senhor. Primeiras Reis, capítulo 19, versículo 14. Caso você não consiga, né, abrir a sua Bíblia agora, te convido a fazer a leitura aqui, então, comigo. Vamos lá? Olha o texto aí, né? Então, Primeiras Reis 19, versículo 14. Então, o estudo que nós vamos falar hoje tem esse texto aqui como texto base. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Não é? Quem é que disse isso? Esse texto não é um texto tão pouco falado assim, não é verdade? Pois é, hoje nós vamos falar de Elias, isso mesmo, profeta Elias, né? E o tema hoje da nossa lição está aqui, ó. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer no meio cristão. Vai sim, com certeza. Sabe por quê? Porque onde tiver gente envolvida, onde tiverem pessoas envolvidas, nós sempre vamos ter esses modelos aí de decepção, essas angústias, porque pessoas são pessoas, não importa onde quer que elas estejam, em quais locais elas estejam fazendo as suas atividades. Elas sempre terão aí as suas dificuldades, elas sempre terão os seus rompantes, né, de comportamento, enfim. E eu quero, então, convidar você a refletir um pouquinho sobre essa lição, né? Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Você já viveu uma situação dessa? Você já deixou de ser reconhecido por algo fantástico que você tenha feito e as pessoas não lhe deram o devido valor? Isso não é novo não, irmão. Isso acontece há muito tempo. Olha só, nós vamos falar de Elias, né?
Pois é, então, isso não é novo. O ser humano, falhas, angústias, decepções, sempre nos acompanharão, é verdade. Por isso, precisamos manter a nossa fé, né? Estar no caminho, né? Com Jesus para que a gente supere as nossas dificuldades, para que a gente vença as nossas dificuldades, nossas angústias e possamos sair cada vez melhores, mais fortes em tudo aquilo que a gente tem passado e vivido. E não importa a sua idade, não importa o que você esteja fazendo, o tipo de trabalho que você realiza, não importa. Todos nós vamos passar por angústias, por dificuldades, por falta de reconhecimento. Mas, quando nós falamos do meio cristão, do meio evangélico, isso às vezes pode soar estranho, mas acontece, né? Acontece bastante. Olha, vamos entender um pouquinho, nesse primeiro momento, o que seria, então, adversidade, né? E a adversidade seria um contratempo, um obstáculo, alguma coisa que impede você de seguir adiante, por exemplo, né? Então, eu quero muito convidar você a entender um pouco sobre quanto de adversidade você tem na tua vida, quanto de problemas, de obstáculos, de coisas que impedem você de seguir em frente. E, no segundo momento, essa falta de reconhecimento, né? Reconhecimento por algo que você tenha feito e as pessoas não lhe deram o valor, não reconheceram em você o valor que você merecia. Pois é, tem uma pesquisa que foi dada até aqui na própria revista que fala que 89% do estresse que as pessoas têm no seu ambiente de trabalho vem da falta de reconhecimento. Pois é, isso é muito ruim, porque, de alguma forma, as pessoas estão sempre buscando crescer, sempre buscando evoluir na carreira e na vida, e isso e o reconhecimento é a base também para essa evolução. Então, muitas das vezes, as pessoas são acometidas desse tipo de situação e deixam elas bastante desanimadas, tristes, e é o que você vai ver aqui no texto, como você observou aí, que nós lemos no versículo 14 do capítulo 19 de Primeiras Reis, né? Elias ele estava bastante triste com a situação que ele estava enfrentando em função da sua atitude, da sua ação. Vamos entender um pouquinho, então, essa história? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que você deve lembrar dessa história, está no capítulo 19 ali, né? Mas se você quiser voltar um pouquinho antes, vamos entender um pouquinho sobre quem é que comandava o mundo nessa época, né? Esse mundo aí era comandado por Acabe, pois é, um rei mau, muito mau, né? Mais mau que um pica-pau. Pois é, mau pra caramba, cara muito mau. E ele foi tão mau que ele chegou a ser pior do que o pai dele. Isso mesmo, pior do que o pai dele. O pai dele, o rei Ori, foi mau, mas Acabe superou o pai. Puxa, que coisa, né? E ele fez tudo errado, tudo contrário à vontade do Senhor. Então, Acabe era o rei dessa época. E a esposa dele, você já deve ter ouvido falar da Jezabel. Isso mesmo, Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe. E ela também era tão má quanto ele, ou pior até em determinados momentos. E ela era conhecida como uma profetisa, mas não da parte de Deus, mas da parte dos deuses que ela, então, servia. Baal, né, que era o deus da chuva, né, que era o deus das águas, ali, das chuvas, e ela também era serva de uma outra deusa chamada Acera, né, ou Acerá, dependendo, né, de como que as pessoas encaram isso. Então, esses dois deuses dominavam ali o mundo de Israel nessa época. E muitos israelitas migraram para essa doutrina aí, para essa seita aí, né, desses dois deuses, guiados então pela tal da profetisa Jezabel. Então, eis que essa história coloca em xeque esses dois deuses, ou principalmente Baal, contra o Deus Todo-Poderoso. Até que, então, ocorre uma disputa, né? Podemos colocar assim, né? Ocorre que
eles, então, começam a disputar a ideia de quem era o mais poderoso. E Elias, então, foi convocado a representar o Deus Todo-Poderoso. E você conhece a história, né, de que Elias, então, manda molhar todo lá o... Aliás, o povo começa a clamar para o Baal e não tem chuva nenhuma, não acontece nada. E Elias, então, manda molhar lá toda a lenha, né, mesmo com fogo, molha tudo e tal. E eis que desce fogo do céu e lambe todo, consome toda aquela lenha, assim como os profetas que estavam ali de Baal, né? Então, muitos são mortos. E eis que Jezabel fica sabendo dessa história. E então ela manda um recadinho para Elias. Ela diz o seguinte: olha, queira os deuses se até amanhã, a esta hora, você já não tiver como um desses profetas, morto. E quando Elias recebe essa mensagem, imediatamente Elias, então, no termo muito atual, ele mete o pé. Ele foge, ele some, ele diz, vai embora, com medo de ser morto por Jezabel, né? E aí começa, então, aqui, né, a nossa, depois dessa base, a nossa lição para a gente começar a entender o que está acontecendo aí, né? Na convocação de Elias por Deus para poder vencer o profeta, Elias gerou uma expectativa, né, com relação a esse momento. E que expectativa era essa? Que ao destruir os profetas, ao acabar com aquela farsa, que o povo de Israel o reconhecesse como profeta de Deus. E que ele fosse, então, o profeta daquela situação. E isso não aconteceu. Porque, mesmo com todas aquelas mortes, ainda muita gente ficou a favor de Baal, não se converteram. Então, e com esse recado, ele percebeu que ele estava, entre aspas, sozinho. Então, ele ficou com muito medo. E não houve, naquele momento, um reconhecimento com relação a Elias. E ele, então, vai embora, com medo daquela situação, né? Ele, então, vai embora. E, a partir daí, começa, então, a história para a gente tentar entender o que de fato, Elias começa a sentir, né, a perceber com toda aquela situação. Muito bem. Esse camarada, né, o Elias, ele foi tomado por um medo muito grande. A coragem se foi, né, no momento em que ele não recebeu ali o reconhecimento por aquilo e percebeu que, na cabeça dele, ele estaria sozinho naquela história, né? Então, ele resolve ir embora, ele resolve deixar aquela cidade, né? Ok? Então, Elias fica com medo e foge, né? Ele vai para Berseba, que fica no extremo sul da região de Judá, né? E deixa ali seu servo, né? E vai para o deserto. Ele anda bastante, ele, como a palavra de Deus diz, ele começa a andar, e, enfim, porque aquele é um momento dele de muita reflexão por tudo aquilo. Eis que, então, num determinado momento, ele encontra um arbusto e entra debaixo desse arbusto. E lá, na sua oração, ele diz, né, lá no 1 Reis 19:4, diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero fazer uma análise aqui com você. Você já imagina um profeta de Deus? Deus fala direto com o profeta. Imagina, Deus está falando direto com você, direto, não tem intermediário, direto. E diz para você, vai lá e vença lá os profetas. E depois uma pessoa vem e diz que vai lhe matar por isso. Sai o profeta e prevalece o homem, né? E esse homem, então, foge. E, num determinado momento, ele cai em depressão. Quando você olha Elias debaixo desse arbusto, pedindo para morrer, né? Ele está em depressão.
ele está triste, amargurado, deprimido, porque não conseguiu ser visto como um profeta de Deus naquele meio ali que ele estava. Ele não teve o reconhecimento que ele entendia que deveria ter. Você acha que isso é história? Você acha que isso não acontece hoje? Muito. Acontece demais. Infelizmente, quantos pastores nós temos visto aí que têm caído em depressão? Alguns estão tirando a própria vida. Como Elias aqui pede a Deus. Elias não tira, né? Não busca tirar a própria vida, mas ele pede a Deus que o mate, porque ele não se via como uma pessoa digna, como uma pessoa até nem melhor que os pais dele. Lembrando que, assim, filhos sempre é a evolução dos pais, né? Sempre é o avanço, né? A melhoria da família, né? Vai crescendo e evoluindo. Elias se sentia pior do que os pais, se sentia a pior das pessoas. Já imaginou isso? Um homem que tinha Deus falando diretamente com ele. Não é verdade? Pois é. Então, é muito importante, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, da nossa relação com Deus, da nossa proximidade com Deus, daquilo que Deus tem falado constantemente no nosso coração, para a gente não esquecer a quem nós servimos. E Elias, então, por ser um profeta que ouvia Deus diretamente, viveu seu momento de depressão, seu momento de angústia aqui. Então, ele se sentia um fracassado. Olha que ele acaba de destruir os profetas de Baal, de um evento fantástico que Deus, então, promoveu ali, e ele se sentia fracassado. Por quê? Porque não foi reconhecido pelo povo, pelas pessoas que viram ali a ação dele junto com Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui. Não coloque nas pessoas a esperança que Deus lhe deu. Não coloque no homem, na mulher, no pastor, no diácono, a tua fé. A tua fé é em Deus, em Jesus. Essas pessoas, o pastor, o diácono, o irmão que é mais próximo de você, é bênção na sua vida, porque oram por você, porque te ajuda, porque está ao seu lado, mas não substitui Deus. Não espere por elogios, por reconhecimento, por aquilo que você faz em prol de Deus, porque o homem não vai lhe dar aquilo que Deus lhe dá. Então, Elias, nesse momento, se sentia um fracassado porque os homens não reconheceram ele. Então, eu quero que você entenda isso desde já. A tua fé é em Jesus, a tua fé é em Deus. A igreja, o templo, o pastor, os diáconos, somos todos ferramentas de Deus para ajudar uns aos outros. Nós não somos aqueles, né? Nós não somos aqueles que as pessoas devem depositar a fé em nós. A fé é em Deus. Entende isso, meu querido, minha querida? Sempre confie em Deus. Uma outra coisa que, né, às vezes, quando encontramos uma pessoa com problema de depressão, as pessoas querem pregar para elas, querem ficar achando que essa pessoa está endemoniada. Depressão é muito sério, precisa de tratamento e de muita oração. Então, entenda isso, meu querido, minha querida, com relação ao teu próximo, com relação às pessoas que você conhece, que por acaso esteja vivendo um momento assim. Ore, esteja junto, abrace, conforte. Não entra na história de ficar o tempo todo achando que a pessoa está em pecado, por isso que ela está vivendo aquele momento. Não tem nada a ver. Às vezes é algo que ela precisa realmente superar. É da pessoa. Então, em nome de Jesus, não fique encarando tudo como o diabo que está agindo na vida de alguém. Muitas das vezes somos nós que trazemos para nossas vidas os grandes pecados. Entende? Então, ele é apenas, o diabo é um incentivador das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Confie em Deus. Então, Elias vivia esse momento aqui, esse momento muito duro na vida dele.
E ele continua a sua jornada, mas Deus o amparou. Entenda isso. Deus estava com ele, Deus estava amparando ele, ajudando ele naquele momento, fazendo com que ele fosse se fortalecesse. Por isso deu a ele comida, deu a ele apoio emocional e deu a ele apoio espiritual. Você vai encontrar isso no texto lá de 1 Reis 19, de 5 a 9, você vai encontrar o que eu acabei de falar aqui. Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. Ele sabe o que passa no nosso coração. Então é isso que nós devemos o tempo todo estar fazendo em prol do reino, deixando o nosso coração livre para Deus agir. Então, como que a gente supera isso? Como é que a gente vence esse momento de angústia, esse momento de dor, esse momento, né, que é necessário para que a gente possa seguir em frente, né? Primeiro, tome cuidado com os falsos profetas, falsos deuses. Por isso, quanto mais você conhecer a palavra e mais próximo você estiver de Deus, mais você vai entender e reconhecer quem são essas pessoas ou esses deuses malucos que aparecem por aí. Então, Elias, ele precisava superar, porque ele destruiu 450 profetas em nome de Deus. E agora, ele precisava superar isso. Eu estou sozinho. Não foi isso que ele disse aqui? Então, ele precisava superar. E ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não iria abandoná-lo em meio às adversidades. Entretanto, seu medo falou mais alto. Medo. Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui. Ter medo é normal, mas ele não pode tomar conta da sua vida. Você tem que agir mesmo com medo. Isso chama-se coragem. E aí ele ora, pede a Deus, então, né? Pede a Deus que possa, então, ajudá-lo a sair daquele momento, a vencer aquele momento. Irmãos, essa passagem de Elias só mostra o quanto nós somos fracos, dependentes de Deus. O profeta estava em depressão. O profeta precisava da ajuda de Deus. Um homem que acabara de ter em suas mãos um poder de destruir 450 profetas de Baal. De dizer para descer fogo do céu e fogo desceu. Mas ele estava ali em depressão, em angústia, né? E Deus então o apoiou, Deus estava com ele, né? Então lembremos, nós somos fracos, nós precisamos estar o tempo todo na dependência de Deus. Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não ter condição de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos nos esquecer que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos. Basta pedirmos a Ele em oração. Quantas vezes você já orou, pediu que o Espírito Santo lhe guardasse, lhe protegesse, lhe abençoasse, lhe desse sabedoria? Faça isso sempre. Mas conheça o Deus que você serve, o Deus que está contigo. Conheça a quem você atribui toda a sua força, toda a tua energia, toda a tua fé. Porque quanto mais você conhecer, você vai entender quem é o Deus que é o nosso Deus. Outra coisa é com relação à valorização, né? A valorização vem de Deus, não do homem. É Deus que vai reconhecer, através dos galardões, os seus atos. É Deus que vai reconhecer no céu tudo aquilo que você tem feito aqui na terra. Por isso, como eu disse, não espere dos homens. Não espere que os homens façam o tempo todo elogios a você, reconheçam o seu trabalho, façam de você o tempo todo um herói, porque isso não vai acontecer e isso não é saudável até, porque acaba exaltando o homem, né? A pessoa. Nós somos servos. Não é verdade? Somos servos. Então, nesse deserto que você esteja passando, você precisa fazer uma escolha. Se esse deserto vai ser a sua destruição, ou se esse deserto vai ser a escola para você crescer como um servo fiel, obediente a Deus. Escolha que deserto você quer para a tua vida.
O que você vai fazer com esse deserto? Porque todos nós passamos por desertos. Eu preciso escolher se esse deserto vai ser o deserto para a sua destruição ou vai ser o deserto para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Ele pode ser a sua escola, onde você vai estar aprendendo a servir, pois foi assim que Jesus nos ensinou. 40 dias no deserto. 40 dias. E Jesus sobreviveu, e Jesus superou, e Jesus venceu. Adão e Eva estavam no paraíso e foi derrotado. Você precisa escolher o que você quer na sua vida. E Elias, então, começava a entender, a partir daí, as mudanças que Deus tinha para a vida dele. Então, esse profeta, inconformado com a situação, né, desabafa diante de Deus. Ele, então, abre o seu coração diante de Deus. Né? E aí ele, então, se coloca, e Deus passa a entender o que estava acontecendo com aquele homem. E aí você que conhece a história sabe, né? O quanto esse homem foi o servo que Deus queria que ele fosse. Mas nesse momento ele precisava da ajuda de Deus. E Deus não o abandonou. Deus estava com ele, né, naquele momento. Algumas pessoas trabalham na causa do Senhor, algumas pessoas trabalham pelo Evangelho e ficam esperando o reconhecimento. Não faça isso, você vai se decepcionar. Não espere isso das pessoas, espere de Deus. Aguarde que no céu você será recompensado. Só a salvação já é o maior prêmio, só a vinda de Jesus aqui já é o nosso maior prêmio. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, João 3,16. Então, que a gente entenda esse movimento que Deus fez por nós. Você quer reconhecimento maior que esse? Porque Deus amou o mundo. Olha, me amou, te amou. Por isso ele lhe deu o filho dele para morrer por nós. Então, esse é o maior reconhecimento que Deus tem feito pela humanidade, né? Não por cada um de nós, pela humanidade. Né? Então, não espere isso dos homens, espere de Deus. Conforto vem de Deus. Deus há de ser galardoador dos que o amam, com certeza. Né? Há de ser. E aí, nós, então, a partir daí, podemos aprender mais e mais. Né? Nós talvez não saiamos desta selva vivo, né? Disse Martin, mas pelo menos podemos deixar este mundo servindo ao Senhor com felicidade. Sabe quem disse isso? Um casal cristão que foi preso pelo grupo do Bin Laden. Pois é. Eles ficaram 100 dias presos, mas eles perderam tudo, menos a fé em Jesus. E olha que eu e você, a gente não está enjaulado, né? Então, que a gente não perca a fé em Jesus, que a gente acredita que a nossa recompensa não está aqui, ela está na eternidade. Né? Que a gente não fique triste, não entre em depressão, porque as pessoas não reconhecem a gente no trabalho, porque a gente não somos reconhecidos como bons cristãos ou bons profissionais, não sei como é que é, mas porque o nosso reconhecimento está na eternidade. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Né? Que a gente possa sempre ter a melhor ferramenta para servir ao Senhor. E qual é a melhor ferramenta? Conhecendo a palavra, conhecendo, né, o que Deus tem separado para cada um de nós. É aí que a gente vai ser feliz, é aí que a gente vai conseguir êxito em tudo aquilo que Deus tem separado para nós. E Elias, o que aconteceu com ele? Pois é, quando ele entrou na caverna lá, que estava escondido lá, o que Deus disse para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Né? E ele, então, conta lá para Deus, né? Olha, eu te representei, eu matei os profetas,
E as pessoas continuam querendo me tirar a vida. O que Deus disse para ele? Elias, sai da caverna, sai, vai. E dá uma missão para ele, ocupa a mente dele, para ele seguir os objetivos de Deus, para que ele possa sair daquele momento de pensamento ruim. Então, arrume o que fazer, se entregue à obra do Senhor. Você vai ver que todo e qualquer sentimento vai mudar. Dedique-se, você vai ver que as coisas serão diferentes, que você vai ser mais feliz, que você vai realizar mais. E foi isso que Deus fez. Porque o que Deus tinha separado para Elias não estava ali depois da vitória sobre os profetas de Baal, mas estava lá na frente. Elias foi arrebatado, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Olha só o que Deus fez por ele. Então, que você entenda que os propósitos de Deus, por mais estranho que possa parecer, é o melhor que Ele tem para nós. Os propósitos de Deus para mim e para a sua vida, se veio de Deus, é o melhor. Os propósitos de Deus são os melhores para a nossa vida. Abrace isso com muita vontade, com garra, e sejamos felizes em tudo aquilo que Deus tem separado para nós. Porque Deus tem grandes planos para cada um de nós. Então, não busque reconhecimento, mas busque sempre estar na presença do Senhor. Porque não há reconhecimento maior do que Deus ter enviado seu Filho para morrer no meu lugar. Amém? Amém? Muito bem. Que Deus, então, possa te abençoar hoje e sempre. E que você jamais substitua a eternidade ou estar na presença de Deus por elogios humanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. Deus te abençoe. Uma boa semana. Sejamos felizes na presença dEle. E até a próxima.